Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, olha, estacionar em cima de viadutos, em cima de pontes, dentro de túneis, não pode, tá? Ele será punido com o quê, hein? Retenção do veículo. A retenção do veículo acontece quando a irregularidade precisa ser sanada, resolvida. Por exemplo, uma seta queimada. O agente parou ali, viu que a seta está queimada. Aí o que ele fez? Ó, tá autuado, vou fazer sua multinha aqui. Fala multa, mas na verdade tá autuando. Depois que aqui vai virar multa. E o veículo só sai daqui se você consertar a seta aí. Então ele vai ficar retido. No caso do estacionamento, não há o porquê reter, manter o veículo no local. O que o agente pode fazer é falar com a pessoa. Só você tá autuado, retira o veículo daqui, que ele não pode ficar aqui. Então não é retenção, não, tá? Então, no caso de estacionamento, a retenção é que não vai acontecer mesmo, tá fora. Seria então a remoção e multa. Olha, o veículo está lá, local proibido. Aí o agente chegou e multou. Vamos dizer assim, que ele multou, né? Ele autuou, mas vamos entender que ele multou. E o proprietário do veículo não está ali, o condutor, para retirar o veículo. Ele vai deixar o veículo lá, no local proibido, lugar que não pode? Obviamente que não. Então ele vai chamar o guincho e vai remover o veículo. Então a multa acontece e a remoção pode acontecer se o condutor não estiver no local para tirar o veículo. Então pode ser essa a resposta. Multa apenas? Olha, que vai dar multa a gente sabe, mas pode acontecer a remoção também. E esse apenas aqui, ó, é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. A gente ensina isso lá no nosso curso. Aqui embaixo, ó, tem aqui o site autoescolaonline.net. Clica aí, vai em cursos online. Lá você vai matricular no nosso curso, a gente ensina todas essas pegadinhas, macetes, armadilhas que tem em provas. Então, o apenas é uma casca de banana. E quando tem uma casca de banana numa alternativa, a chance dessa alternativa ser falsa ou estar errada é de pelo menos 90%. E nesse caso aqui não foi diferente. Dizer que vai dar multa apenas está errado. Vai dar o recolhimento do CRV. O que é CRV? É o certificado de registro do veículo, aquele documento de transferência quando você vai vender o veículo. Olha, o condutor nem anda com isso, ele nem anda com CRV. Como é que vai recolher CRV ali no caso de veículo estacionado dentro de túnel? Obviamente, essa aqui é a tal da alternativa absurda, aquela que a gente já bate o olho e já elimina. Sobrou então a alternativa B, que é a que a gente já havia suspeitado. Essa é a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. A remoção do silenciador de um veículo, olha, a pessoa foi lá e tirou o silenciador do escapamento do veículo, vai ficar fazendo aquele barulhão, né? Eu não sei por que a pessoa veria de fazer isso, mas remover o silenciador do veículo caracteriza uma infração de natureza grave? É o tipo da pergunta que a pessoa tem que decorar mesmo, né? E é complicado você decorar mais de 100 tipos de infrações, centenas, aliás, de condutas infracionais. É o tipo de questão que o Detran tem que abolir das suas provas. O condutor precisa saber que é errado, que é infração que vai acarretar ele ali punições. Mas saber se é grave, se é gravíssimo, se é leve, eu acho um pouco de exagero, é desnecessário na verdade. Mas aqui, eu já eliminaria essa leve aqui, porque remover o silenciador vai descaracterizar ali o veículo, tirar o equipamento que é obrigatório ali. A alternativa C eu tiraria. E aqui na alternativa D também, porque fala infração moderada. Não existe essa infração, né? É leve, média, grave ou gravíssima. Eu tiraria essas duas e chutaria entre A e B. Aí você tem 50% de chance de acertar. Então observe que sempre tem nas questões, sempre tem ali uma ou pelo menos duas, né? Uma ou duas questões alternativas ali que dá para eliminar. Nesse caso aqui, chutando entre A ou B, você teria 50% de chance de acertar. A resposta aqui é letra A, infração grave. Quando o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente ou sem valor? Bom, auto de infração é aquele documento que o agente fiscalizador preenche no ato do cometimento da infração. Ele viu lá o camarada avançando no sinal vermelho, estacionou em local proibido. O que ele fez? Ele foi lá e lavrou, preencheu o auto de infração. Chama-se AIT, que é auto de infração de trânsito. Aqui a questão está querendo saber quando é que esse auto de infração vai ser arquivado. Olha, o agente lavra esse auto de infração, preenche e manda para a autoridade de trânsito analisar a consistência. E ali ele pode arquivar, se o auto for inconsistente. E tem um outro caso também que pode levar ao arquivamento, que é quando a notificação dessa autuação não for emitida para o infrator, para o proprietário do veículo, dentro do prazo de 30 dias. Quem é que faz essa notificação? A autoridade. Então vejam bem,
Nós temos ali o agente fiscalizador que lavrou o auto de infração e mandou para a autoridade. A autoridade analisou, ela tem 30 dias para expedir essa notificação, esse aviso do auto de infração para o proprietário do veículo. Então, com base nessas informações, eu acho que a gente já consegue responder aqui. Quando assim entendeu o agente de trânsito? Não é quando o agente, principalmente o agente. Se fosse a autoridade, ainda ia, né? Então, aqui está fora. Quando o infrator for menor de 18 anos, absolutamente nada a ver. Quando a autuação for irregular, autuou de forma irregular. Ou se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação. É isso aí. Então, a gente preencheu a autuação, mandou para a autoridade. Só que a autoridade foi analisar a consistência daquele auto e viu que ele é irregular. Então, o que ele fez? Arquivou. Esse é um caso irregular. E qual que é o outro caso? São os 30 dias. Dentro de 30 dias, ele não emitiu, a autoridade de trânsito não emitiu, não expediu a notificação para o endereço do proprietário. Aí, ele pode ser arquivado. Certamente essa resposta pode não ser arquivado. Certamente essa resposta, deixa ele aqui marcadinho. E a alternativa D, quando a notificação for devolvida por desatualização de endereço. Vejam que aqui já é a notificação. A autoridade de trânsito recebeu o auto de infração do agente e quis notificar o proprietário do veículo. Está mandando a notificação para o seu endereço. Só que o endereço está desatualizado, foi devolvida a notificação. Nesse caso, a autuação vai ser arquivada, cancelada? Absolutamente não. Endereço desatualizado, o problema é do proprietário do veículo. Ele que vai ficar sem saber que foi autuado, não vai perder ali, né, os prazos para fazer sua defesa e recurso e no final vai ser penalizado. Então a alternativa D está fora, a resposta é C. Auto de infração é arquivado em 2 casos. Quando a autuação foi irregular, inconsistente, ou se no prazo de 30 dias a autoridade de trânsito não expedia a notificação por endereço do proprietário do veículo. O pagamento de multa pode ser efetuado até a data do vencimento com juros. Bom, até o vencimento não tem o menor cabimento você cobrar juros, né? Se fosse depois do vencimento, então a alternativa A é aquela absurda, que já pode chegar eliminando. Alternativa B, então você vai poder pagar parcialmente a critério do Detran. Então quer dizer que a multa é de R$1.000, o Detran vira para você e não paga só 50% do valor dessa multa e paga aí R$500 e estamos resolvidos. Absolutamente não. Isso não existe, é irregular. A alternativa C diz que, pagando até a data do vencimento, você pagará apenas 20% do valor da multa. Quem dera, hein? Já pensou? Pagar só 20%? Absolutamente não é. E tem gente que confunde, acaba errando isso aqui na hora da prova, porque ele sabe que pagando a multa até o vencimento tem um desconto de 20%. Agora, presta atenção. Se você tem um desconto de 20%, quanto que você vai pagar da multa? Você vai pagar 80%, que é o que está na alternativa D aqui. Então não confunde desconto com o que você vai pagar. A placa R28 significa não precisa decorar o código da placa, tá? Inclusive já era para o Detran ter parado de colocar código de placa aqui. Apenas visualize a placa aqui e responda conforme as alternativas. Então essa placa aqui significa o quê? Mão dupla adiante? Não. Se fosse esse mesmo símbolo dentro de uma placa de advertência, né, assim, ó, aí sim seria mão dupla adiante. É a mesma simbologia, porém numa placa de advertência. O grande macete aqui para você saber que é a placa de advertência, o significado dessa aqui, é que ela está alertando sobre algo que vai acontecer à frente. Olha, adiante. As placas de regulamentação têm muito esse sentido, elas alertam sobre situações que estão por vir, adiante, à frente. Então não é o caso de placa de regulamentação aqui não. Está fora a letra A. Mão inglesa? Não, mão inglesa é quando inverte o sentido, né? O que a direita seria a mão de direção, a esquerda contra a mão. Quando fala-se mão inglesa é invertido. A esquerda passa a ser a mão de direção, a direita contra a mão. São casos excepcionais usados no trânsito brasileiro, eventualmente, não é uma regra padrão, mas não é também o caso aqui não, essa sinalização não tem nada a ver com isso. Seria então início de pista dupla? Não. O início de pista dupla também é uma sinalização de advertência, que não tem nada a ver com essa daqui. Seria então duplo sentido de circulação? Só pode ser essa a resposta, alternativa D, e é justamente isso. Quando você vê essa placa, você entende que está numa via com duplo sentido de circulação. Ali vai e vem veículos. Com exceção das placas Cruz de Santo André, sentido único e sentido duplo, as demais placas que têm formato quadrado, fundo na cor amarela e símbolo em preto, são as placas de... Olha, gente, só para ajudar vocês, olha aqui em cima aqui, ó, onde está a plaquinha aqui de advertência com o símbolo da Autoclique, nossa editora parceira, melhor do Brasil, tá?
Então, olha, percebam que aqui nós temos uma placa quadrada. Essa placa é quadrada. Tem gente que acha que não, isso é um losango. Não é losango, isso é um quadrado colocado de forma inclinada. O que é um quadrado? É uma forma geométrica que tem 4 lados com a mesma medida, 4 lados iguais, né? Então, é sim um quadrado colocado de forma inclinada. Então, as placas de advertência, elas têm esse formato quadrado. A cor predominante dela, amarela. E a simbologia que vem dentro dela é preta, que obviamente não é uma placa de trânsito, né? A gente usou o fundo de uma placa de trânsito para fazer a logo da AutoClick aqui, mas vocês sabem que as placas de advertência têm a simbologia aqui dentro preta. Então, essa placa aqui que a questão está querendo se referir, tá? Ó, placa de advertência. A de indicação não é placa de indicação, são aquelas de serviços auxiliares, azuis, tem aquelas de indicar atrativos turísticos, marrom, e tem, né, educativas, fundo branco com mensagens, identificação de rodovias, enfim, tem várias ali. As de regulamentação são aquelas no formato circular, né? Tem a borda externa vermelha, o fundo branco e a simbologia em preto, também não é essa. E tem de sentido obrigatório, isso nem é tipo de placa, né? Pode até ser um significado de uma delas, mas não é tipo de placa não. Nós temos, na verdade, 3 tipos de placa, que é o que a gente chama de RAI. Vou até escrever aqui, ó, RAI. Eita RAI, hein? Que é regulamentação, advertência e indicação. A advertência está aqui, regulamentação está aqui, indicação está aqui. Esse sentido aqui, isso aqui é significado de uma das placas de regulamentação, tá? Nada a ver. E aqui, só para completar, não deixar vago, quando o examinador disse Cruz de Santo André, que placa é essa? É aquela placa que tem um formato, um X assim, ó. Sentido único. Por que a placa de sentido único não é quadrado? Se você olhar lá no seu livro, você vai ver. Ela é retangular assim, ó, com uma setinha apontando para um lado ou para o outro, né? E tem a sentido duplo, que também é retangular, com a setinha apontando para os 2 lados. Essas são as 3 únicas placas de advertência que não têm o formato quadrado. A resposta dessa questão, letra A. A placa R1 sinaliza. Esse código aqui não precisa guardar, tá? Isso aqui não precisa decorar, já era inclusive para eles pararem de colocar esses códigos aqui, porque sempre vai vir a placa aqui do lado para você ver. Então, placa R1 é essa placa aqui, ó. Você vai visualizar ela e vai responder as alternativas. A placa R1 sinaliza o quê? Ela é uma parada obrigatória? Olha, está escrito pare aqui, né? É uma parada obrigatória. Placa de regulamentação, que ela é uma placa de regulamentação, obriga alguma coisa? Sim, as placas de regulamentação são placas impositivas. Elas obrigam, ou proíbem, ou restringem. Então pode ser essa alternativa A. A letra B, parada obrigatória à frente. Não, até existe essa placa. Só que ela é no formato quadrado, fundo amarelo, escrito pare, que é o pare de advertência. Ele não está te obrigando a parar imediatamente, está te alertando que à frente existe uma parada. Então seria outra placa, né? Nesse caso seria essa placa aqui. Não é o que a questão está pedindo, não. A letra C, parada antes de engatar a primeira marcha, nenhuma relação. Para de primeira, de segunda, a marcha que você quiser, não tem nenhuma regulamentação nesse sentido. Nenhuma das alternativas? Não. Tem uma resposta aqui, que é a letra A, nós já chegamos nela. As marcas separadoras de faixas de trânsito que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são, olha, faixas de trânsito são as áreas onde os veículos circulam. Vou desenhar aqui, ó. Nós temos aqui a margem direita da via e aqui a margem esquerda. Essas linhas divisórias, que aqui na questão foi chamado de, cadê? Marcas separadoras. Então essas linhas, essas pinturas longitudinais que tem aqui não são as faixas. As faixas são os espaços entre essas linhas. Então aqui nós temos, ó, esse espaço, né, que é a faixa mais à direita. Temos esse espaço aqui, que é a faixa central, e temos esse espaço aqui, que é a faixa mais à esquerda. Então isso são faixas. O que divide aqui são as linhas, as marcas separadoras. As marcas separadoras que permitem ultrapassar são quais, hein? As amarelas contínuas. Olha, a cor da marca aqui, ou da linha, não vai determinar se você pode ou não ultrapassar, tá? Então, o amarelo aqui, ela até determina que a via tem fluxos opostos, vai e vem carro, mas que ela permite ou proíbe ultrapassar, isso aí ela não faz. O que vai definir é isso aqui, ó, contínua. Aqui nesse desenho que eu fiz, elas são pontilhadas, né? Então, contínua é se ela fosse direta, né? Vou tentar desenhar aqui, ó, isso aqui seria uma faixa, uma linha, uma marcação contínua. Ela sendo contínua não pode ultrapassar, então não é essa a resposta. Brancas e contínuas, da mesma forma, a cor não determina se pode. O que determina se pode ou não ultrapassar
é o fato dela ser contínua ou pontilhada, seccionada. Sendo contínua, não pode. Aqui a letra C, já disse, contínua não pode, seccionada pode ultrapassar. E prestem atenção porque na prova ela pode cair seccionada, pontilhada, tracejada, interrompida. Tem várias formas de apresentar isso aí na prova, ok?